Cheguei! Vamos falar de coisa boa? Vambora? Ô, gente, quantas vezes na vida vocês se depararam com uma dúvida assim, que vocês precisavam tomar uma decisão e vocês ficaram com muita dúvida, dividido entre sem saber o que fazer entre uma coisa e outra, independente, sei lá, alugar uma casa, fazer uma viagem, um relacionamento, ficar ou terminar, um novo emprego, enfim, dúvidas do que fazer. Quantas e quantas vezes? Incontáveis, né? Incontáveis. Acredito eu que só tem adultos, então se são adultos, são incontáveis dúvidas. Eu, inclusive, já passei por muitas dúvidas e eu já penei muito pra tomar decisões até eu entender o que eu entendi há pouco tempo. Há pouco tempo que eu falo, há um tempo, entendeu? Eu entendi, gente, assim, que quando a gente segue uma vida tentando ser regrado naquilo que agrada ao Senhor, é menos difícil errar, entendeu? Não é que a gente não erra, é que é menos difícil, é menos improvável, porque o benefício da dúvida é bacana, porque a gente cria experiência, cria maturidade, e a gente ter o benefício da dúvida é eficaz muitas vezes, porque já pensou se a gente tivesse certeza de tudo, né? A gente era o próprio Deus, né? Porque é o único que tem certeza de todas as coisas. Então, assim, a gente ter a dúvida se torna até um benefício. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão que, assim, ela é extremamente importante, é muito difícil a gente conseguir tomar essa decisão, principalmente se você não tem uma vida alinhada com o Senhor. Você tem essa consciência. As pessoas que têm, sabem que tem. E as pessoas que não têm, sabem que não tem. Eu sei que sabe. Tipo aquela história daquele filme. Eu sei o que você fez no verão passado. A gente sabe o que a gente fez no verão passado. A gente sabe. Muita gente sabe, mas a gente também sabe. Entendeu? Então a gente tem essa consciência de saber se a gente tem um alinhamento espiritual com o Senhor pra tomar decisões ou tipo, e agora, gente? É por conta própria, é pagar pra ver. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Coisa boa é andar certinho, é fazer o bem, é andar nos caminhos do Senhor. E eu não tô falando de igreja, eu estou falando de Cristo. Eu não tô falando de religião, tá? Coisa boa é a gente olhar pra dentro de nós e a gente reconhecer que a gente terminou o dia tentando acertar novamente, que a gente fez o bem, que a gente tentou acertar. Coisa triste é a gente fechar o nosso dia e a gente pôr a nossa cabeça no travesseiro e a gente lembrar, ou a gente não ter esquecido o dia inteiro, de que a gente foi grossa sem necessidade, que a gente poderia ter feito bem e preferiu não fazer, que a gente deixou de agradecer e só reclamou. Essas coisas do dia a dia. Coisa cruel com a gente mesmo, a gente chegar no final do dia e fazer esse check-up das nossas 24 horas e, tipo, a gente sentir uma negação de nós mesmos. É muito triste. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a tua vida, ela é regida pelo Deus Todo-Poderoso, deixa eu te falar uma coisa. Que se você estiver na dúvida, é porque não é pra você fazer. Porque Deus não é Deus de confusão. E não é Deus de confusão no sentido de barraco. E não é Deus de confusão no sentido de dúvida. Gente, Deus é perfeito demais. A sua santidade, ela se sobressai, ela transcende qualquer um outro argumento que qualquer ateu, qualquer uma outra pessoa, qualquer religião possa querer confrontar. A santidade dele é tão assim, é tão primitiva de todas as coisas, é o princípio de tudo, que onde Deus passa, é impossível o rastro de dúvidas. Vocês estão me entendendo? Uma coisa é você não ter aquela clareza palpável do que você tem que fazer. Outra coisa é você ter dúvidas ao ponto de você precisar pedir opinião de uma pessoa que entende um pouco mais do assunto que você. Pedir opinião, tipo, fazer um voto, sei lá, alguma coisa do tipo. E assim, quando é Deus, não resta dúvida, gente. A sua santidade
ela é plenitude. E onde Deus passa, não fica rastros de dúvida. Então, se você tem dúvida, não faça. Ou é porque é Deus e não é o tempo, ou é porque nem é o tempo e nem é Deus, entendeu? Então, assim, quando chega... Imagina na sua vida, as coisas que você teve que tomar decisão e que você teve um pouco de dúvida, mas depois clareou a sua mente de uma forma que você falou e fez. Você falou, eu vou. Talvez você tomou uma decisão e você nem sabia se era pra você fazer isso ou não. Talvez você nem sabia. Eu vou contar uns 2 exemplos aqui da minha vida pessoal, entendeu? Quando foi pra eu casar com o Daniel? Daniel é meu marido. A gente tinha 3 meses de namoro. Nós tínhamos 3 meses de namoro. Eu morava de aluguel e ele já tinha a casa dele. A casa dele, entre aspas. A casa que ele construiu em cima da casa da mãe dele. Acima da casa da mãe dele. E aí a gente mora na parte de cima, que é no terreno da mãe dele. Então, por isso que eu falo, entre aspas, que é dele, né? Porque ele não comprou. Ele investiu no ato da compra pra fazer essa parte aqui. Mas, enfim, isso é dele, né? E aí, quando a gente se conheceu... Eu no começo eu tinha dúvidas se era esse tipo de relacionamento mesmo que eu queria, enfim. E aí, ele me perguntou se eu queria vir morar aqui com ele. Ele me perguntou. E na hora, não na hora, assim, tipo assim, me perguntou, eu respondi. Eu fiquei em choque porque eu não esperava aquele convite. Mas eu fiquei meio que, gente, mas, tipo, foi só passar o resto do dia e eu vim. E estamos juntos há 10 anos. Esse ano faz 11. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Porque eu não tive dúvida da dúvida, entendeu? Eu sabia que Deus, ele tava no propósito. Aprendi muitas coisas principalmente no começo desse relacionamento, mas assim, meu casamento é um ministério que assim, que eu louvo e agradeço a Deus por tê-lo na minha vida. Eu amo ser casada com meu marido, entendeu? Eu amo ser casada, eu amo ser adular, eu amo ter essa segurança na minha vida de que é na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e até que a morte me separe. Ah, mas como que você pode garantir? Eu não posso garantir, mas eu tenho essa convicção de que é até que a morte nos separe, entendeu? Ou até que a morte nos encontre, entendeu? Isso foi uma dúvida que eu não tive. Quando foi pra gente comprar o nosso carro? Faz um tempo já. E aí ele sempre falava em trocar, porque ele tinha um carro anterior que vivia dando problema, era um carro já bem surrado, bem rodado. E aí queríamos trocar um carro, e aí ia ver, e aí pensava e planejava, e eu olhava assim, não, vida, não, esse não. E ele também ficava naquela incerteza, não, esse não, esse não. E ele ficava meio balançado. No dia que a gente foi, que eu bati os olhos e ele também, a gente não teve dúvidas. A gente falou, é esse. A gente vai levar? A gente vai levar. E estamos com ele até hoje. Estamos com ele até hoje. Tem 4 anos que compramos ele. Então, assim, eu tô falando desse tipo de dúvidas, entendeu? Então, pra mim é muito claro que enquanto eu tiver debaixo da vontade do sagrado, as dúvidas que vierem até a mim, quando eu tiver dúvida é porque não é pra pessoinha aqui fazer. Se eu tiver dúvida. Agora, quando não resta dúvida, é porque eu sei que ele tá dando check, entendeu? Tá assinando embaixo. Então, gente, fica a dica. Façam o bem, sigam os mandamentos do Senhor. Sigam as vontades que Ele propôs a todos nós. Porque ela é boa e agradável, entendeu? O propósito dessa vida aqui é sermos adoradores. E aí eu tava vendo um dia desse a questão de ser adorador. Eu vou até entrar em um ponto que não tem nada a ver com o que eu comecei, mas é que eu lembrei agora de negócio. Se eu não falar agora, pode ser que eu esqueça. Eu acho muito babado falar sobre isso, entendeu? Sobre adoração. Eu já ouvi em uma palestra, em um podcast, alguma coisa do tipo, alguém falando assim, mas que Deus é esse que vocês servem, que necessita que vocês adorem, que vocês idolatrem, pra ele se sentir o máximo, e se sentir todo poderoso, e se achando no trono, porque tem um monte de gente, amém, amém. Eu já ouvi alguma coisa do tipo, alguma chacota nesse quesito, entendeu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Adoração
Nem é sobre ele. É sobre nós. A neurociência e outras ciências que estudam comportamento humano, que eu não vou saber falar o nome aqui, mas eu sei que a neurociência é uma delas. Ela diz que a gente fica muito semelhante àquilo que a gente adora. Não adorar, tipo, de ajoelhar e, tipo... adorar, que eu me refiro, por exemplo, se você adora o dinheiro. Se você faz tudo por dinheiro. Não interessa o que seja, eu quero é o cash, eu quero é o money. Entendeu? Não interessa se eu vou estar ferrando com a vida de alguém, o que me importa é eu ter o benefício. O benefício do dinheiro. Essa pessoa fica como? Fica soberba, entendeu? Fica desprezível, fica consumista. Fica uma pessoa que ela é rica. Só disso aqui, ó. Porque ela adora o rei dela, o ego dela se alimenta do dinheiro. Entendeu? A pessoa que idolatra religião, não tô falando de igreja, não tô falando de Cristo. Não tô falando de Jesus, não, tá? Tô falando de religião. A pessoa que adora religião, um pastor, uma figura, uma igreja, enfim. A religião, que a religião é assim, é o mal do século. Na minha opinião, religião é a coisa que mais desanda, porque ela vem disfarçada do que é bom. Ela vem disfarçada de pureza, só que não. Entendeu? Religião não tem nada a ver. O tempo que Jesus andou aqui na Terra, na Bíblia, eu não vejo uma passagem sequer ele falando de religião, entendeu? De placas de igreja. Ah, mas é porque naquele tempo não tinha? Tinha as bruxas, tinha o macumbeiro, tinha as outras religiões. E eu não vi ele pregando religião de nada. Eu vi ele pregando a palavra de Deus. Entendeu? E aí, voltando lá ao assunto de adoração... a pessoa que adora religião, ela vira um idólatra. Ela vira aquela pessoa, aquele crente chato, entendeu? Aquele católico chato. Que tudo é demônio, que tudo é um problema, e porque tudo é se confessar, e que, entendeu? Porque tudo é religião. Então a gente se parece com tudo que a gente adora. Entendeu? A gente fica muito semelhante àquilo que a gente adora. Se eu começo a caminhar com uma pessoa que fala muito palavrão, uma hora eu vou estar com a minha boca suja também. Entendeu? Daí a questão da gente encaminhar nossos filhos para as boas companhias. Porque é fato, se contamina. Se você anda muito com alguém que vive em confusão, uma hora ou outra tu vai estar na confusão junto com ele, entendeu? Essa pessoa. Porque você tá andando junto. Então, a gente adora o Senhor para que a gente fique parecido com Ele. É isso. A adoração é sobre nós. A gente o adora porque ele é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Mas é pra gente, é um benefício pra nós. Ele não precisa que você o adore porque ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas regem em torno dele e você o adora mesmo que você não queira adorar, você o adora. A sua respiração é uma adoração a ele. O seu movimento, a sua visão, a sua fala, tudo que você faz, independente de você querer ou não, é uma adoração ao Criador, porque você está replicando tudo aquilo que ele te destinou a ser. Entendeu? Você anda igual um bicho? Desculpa, gente, a porta bateu. Você não anda igual um bicho. Bicho não tem que adorar. E mesmo assim, eu acho que os bichos ainda louvam o Senhor dentro do reino animal, mas ainda tem sua forma de adorar. Então, assim, gente, adorar o Senhor é sobre nós. Quando a gente adora, a gente fica mais calmo, a gente fica mais tranquilo, a gente entende mais, a gente tem paz. Se você estiver num dia cheio de atribulação, problemas e criança e dívida e relacionamento e um monte de coisa, e casa pra organizar, e trabalho, e horário, enfim, um monte de coisa pra fazer. Desliga de tudo. Desliga de tudo. O mundo tá caindo. Chovendo canivete, desliga de tudo, faz uma oração e canta um louvor que você gosta, respira fundo, lembra para que você foi criado, sente que Deus, ele mesmo no meio do caos, ele está ali, só esperando você se controlar e observar e lembrar que ele está ali, para você ver que quando você voltar dessa sua sanidade espiritual, nada mudou. A conta continua, os problemas continuam, o caos continua, tudo continua. Só que você tem paz. Só que você tem tranquilidade.
Você tem sanidade mental pra ver as coisas de outro ponto de vista. Você está tranquilo. O Espírito Santo te deu paz novamente. Por quê? Porque você o adorou e ficou parecida com ele. Entendeu? Segredo, gente. Segredo da vida é o adorar para que você fique cada vez semelhante a ele. Esse é o nosso desejo dele, é o nosso coração. E é isso, gente. É isso. Às vezes a gente só precisa ter um ponto de vista da vista do ponto. Entendeu? E se tem uma coisa que ao longo da minha vida eu já fui muito tempo religiosa, já fiquei um tempo fora de religião, de igreja e de Cristo. Hoje eu não tenho religião, mas eu me considero mais feliz de quando que eu tinha, entendeu? Hoje eu não vivo dentro de igreja, hoje eu não sigo um tabernáculo, um templo, eu não sigo isso. Mas assim, eu tenho a minha consciência de que a minha comunhão, de que a minha vida, de que a minha paz, de que o meu entendimento, de que tudo na minha vida é regrado pelo Espírito Santo. E se eu for fazer tantinho assim, que eu sei que a minha consciência me acuse de que não é pra fazer, eu não consigo fazer. Eu tava vendo uma coisa um dia desse, eu e minhas coisas que eu vivo vendo, né? Tava vendo uma coisa um dia desse, não sei em que rede social, que dizia assim: vocês sabem por quê? Que muitas vezes, até aquela figura ilustrativa que muitas vezes a gente vê do anjinho e do coisa ruim que tem aqui, que é uma ilustração meio cômica, né? Mas enfim, é que a gente foi criado à sua imagem e semelhança, mas nós fomos criados do pó da terra, o homem e a mulher da costela de Adão. Então a gente foi criado da terra e foi soprado em nós o espírito da vida. O Espírito de Deus foi soprado nas nossas narinas. Então a gente tende a fazer essa coisinha aqui do bem e do mal, é porque a gente tem um pouco da terra e a gente tem um pouco do céu. Então isso é uma briga que realmente é real, gente. É real. Essa briga interna, ela realmente existe, ela acontece. Então a gente tende a pecar porque foi daqui que a gente veio. E é daqui pra cá que a gente volta. Então a gente é daqui. Mas o que tem dentro de nós, não. O que tem dentro de nós, ó, é lá de cima. E é muito maior. A força, o corpo da gente morre. A alma da gente não. Eita, oh, Jesus. Só porque eu tô falando de um e do Johnny, só que eu tô falando dos dois, ó. Aí ela aparece. Eita, capiroto. Pera, gente, pera. Foi. Então, gente, é isso. Essa briga existe, mas a nossa alma, o nosso espírito é muito mais forte porque eles são imortais. A nossa carne, ela morre. Então, quando a sua carne estiver sendo mais forte do que a sua alma e o seu espírito, tem coisa muito errada aí. Tem coisa muito errada. Porque, naturalmente, genuinamente, a carne não é mais forte do que a alma. Nunca pode ser. Entendeu? E é isso, gente. Seja luz sempre. Independente das trevas que te cerquem ou não. Independente do que está ao seu redor. Seja sempre luz. Adore ao Senhor. Porque quanto mais você o adora, quanto mais você se entrega, mais parecido com ele a gente fica. Entendeu? E é isso, gente. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Que eu tenha conseguido, de alguma forma, esclarecer meu ponto de vista sem ser, talvez, um pouco, né, ríspida. Essa não foi a minha intenção. E é isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, o seu dia a dia, a sua alma, que te dê muita saúde. E é isso, gente. E eu não poderia deixar de dizer que isso aqui é só uma viagem. É um presente que a gente ganha quando nasce. Uma viagem, mas que ela acaba. E a gente não tem dia nem hora pra que a gente saiba quando isso acaba. A gente não sabe quando é que é a nossa senha pra gente voltar. Então, gente, aproveite muito bem essa viagem, porque tudo é pra ficar aqui. Não se apeguem às coisas materiais, não se apeguem a coisas que não te dão resultado pra tua alma, para o teu espírito. Não se apeguem, porque tudo é pra ficar aqui, gente. Tudo é pra deixar aqui, tudo é pra usar aqui, entendeu? Tudo é pra usar aqui.
Não tenha dó de usar as coisas, de viver, de ter vida. Porque tudo isso aqui vai embora. Se é uma certeza genuína que a gente nasce com ela, é que tudo vai acabar. Entendeu? Ou que tudo vai recomeçar. Que a gente vai voltar pra casa, né? É muito bom viajar, mas voltar pra casa não é sempre melhor? Então, uma hora a viagem acaba. Pra todos, pra todos. E é isso, gente. E já que isso aqui é só uma passagem, é tudo pra usar aqui e tudo é pra deixar aqui, deixa seu like, deixa sua inscrição e o seu comentário educado. Beijo, gente, que Deus abençoe e tchau, fui!